Olá pessoal, sexta 2, vamos direto ao ponto, informação de muita valia aqui no conteúdo do canal. Investidor estrangeiro mais do que triplica o volume de negociação na Bolsa Brasileira nos últimos 9 anos e meio. A gente tem aqui o estudo comentando com vocês com um gráfico mensal desde 2010 do volume negociado na Bolsa Brasileira pelo investidor estrangeiro, fluxo oficial no segmento Bovespa. Pessoal, a gente tem aqui cada barra dessa um mês e cada barra corresponde volume de compras mais volume de vendas, ou seja, volume total negociado por parte deles. A gente dividiu aqui em 3 grandes grupos. Em 2010 até meados de 2011, eles negociavam no nosso mercado, na média, 80 bilhões de reais. Entre 2011 e 2016, eles pularam de 80 para 150 bilhões, pessoal. Inclusive a gente já consegue aqui ver através da nossa média. Agora dá uma olhada nos últimos 3 anos, olha o que eles fizeram no nosso mercado. Pularam de uma média de negociação mensal de 150 para 270 bilhões de reais de negociação dentro do nosso mercado. Lembrando que nesse mês de julho a gente já fechou os dados divulgados pela B3 até dia 31, eles negociaram no nosso mercado, pessoal, 320 bilhões de reais, segundo maior volume da história. A gente tem aqui, inclusive, alguns meses marcados para vocês que eles tiveram pico de volume, exatamente nos meses de outubro de 2010, outubro de 14, outubro de 18, ou seja, meses de eleições presidenciais, onde que eles têm um volume muito forte de negociação dentro do nosso mercado. Portanto, mais uma vez a gente comenta, investidor estrangeiro está cada vez mais operando Bolsa Brasileira, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora, ou seja, aumentando o volume de negociação deles dentro do nosso mercado, ou seja, de 80 para 270. E se a gente verificar aqui no ambiente diário, olha o que eles negociavam no nosso mercado, pessoal. Em 2010, por dia, somando compras e vendas, não chegava a 4 bilhões de reais. E agora a gente está negociando uma média diária de compras e vendas em 15 bilhões de reais, ou seja, mais de 3 vezes o volume de negociação aumentado pelo investidor estrangeiro dentro do nosso mercado. Informação que a gente deixa aí de bandeja para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Mais uma vez, a gente tem um conteúdo meramente informativo. Por isso que a gente fala, não há recomendação nenhuma de compra e venda e nenhuma hipótese, mas seja seletivo nas suas análises, foque a opinião própria com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Várias pessoas, inclusive no nosso último vídeo, me perguntaram: Renato, como é que funciona o conteúdo do canal, como é que você pega essas informações? E eu vou colocar isso agora no início do vídeo, porque a estrutura do nosso canal ela é baseada em 2 frentes do fluxo estrangeiro. Fluxo oficial divulgado pelo próprio site da B3, segmento Bovespa e BMF. No segmento Bovespa, essas informações vêm com 2 dias de atraso, saldo geral. Para o segmento BMF, os contratos em aberto vêm todos os dias à noite, durante a madrugada, e você já consegue pegar de manhã. Renato, onde que eu consigo ver isso? Lá no nosso blog, lá no nosso site, tá aí na descrição do vídeo. Entra lá na coluna esquerda, só você descer durante todos os dias, você vai ver as atualizações que são disponibilizadas pelo site da B3. E a gente também, pessoal, monitora as corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Também tem lá no nosso canal uma aba chamada A Ideia do Blog. Dá uma lida para que você veja o funcionamento, sendo que esse fluxo a gente consegue em tempo real, a gente rastreia os ativos do Ibovespa, setores e para os contratos futuros de índice também de dólar. Mais uma vez eu falo, se você gostar desse conteúdo e queira aprender, queira ficar craque, não se esqueça, inscreva-se no conteúdo do canal, ative aí o sino de notificação. E se você já for inscrito ou também está passando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, sentar o pé na porta para quem já foi inscrito, é o nosso jargão no conteúdo do canal, e deixar o seu like para ajudar a prestigiar o nosso conteúdo. A gente lançou já há 2 semanas a estatística semanal dos vídeos e a movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. A gente tem aqui 159 semanas de acompanhamento, 123 delas, preço e fluxo no mesmo sentido, uma taxa de acerto de 77%. A gente lançou também no conteúdo do canal a hashtag
Vamos desparasitar o mercado. Pessoal, eu não tenho problema nenhum em falar essa frase sem nenhum tom de ofensa para você que está conhecendo o nosso trabalho. Simplesmente porque investidor pessoa física no ambiente de trading está sempre na contramão da movimentação do preço. A gente mais uma vez está demonstrando esse quadro aqui para vocês, que eu instituí no conteúdo do canal, porque enquanto a nossa bolsa simplesmente estava com uma movimentação de alta de 89 mil pontos, e a gente chegou a bater lá quase 107 mil pontos, o nosso mercado subindo. Olha essa linha laranja, pessoal, investidor pessoa física vendendo, saindo do nosso mercado. Enquanto o mercado agora está fazendo uma correção, o que o investidor pessoa física está fazendo? Comprando, começou a comprar lá em cima no topo. E quando começou a vender quando começou a alta, ele já estava começando a vender. Essa informação que a gente entrega aí de bandeja para vocês no conteúdo do canal. No último vídeo eu comentei. Pessoal, fluxo acumulado pelo investidor pessoa física está acima da média móvel dos últimos 21 períodos. Chance do nosso mercado continuar uma correção. E foi exatamente o que a gente viu aí nessa semana, e a gente está sempre comentando com vocês aqui, que é o investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo. Portanto, a gente vai rodar a nossa vinheta para que na volta a gente possa dissecar as movimentações do fechamento do mês e também a evolução durante a semana por parte deles no nosso mercado. Primeiro, roda a vinheta. Primeiro, vamos dar uma passada rápida aqui no resumo dessa semana, pessoal. A gente teve bolsas internacionais com ambiente de uma correção muito intensa. Americanas, europeias e asiáticas com ambiente corretivo na semana e uma média desses 10 principais mercados de 3,44 de queda, pessoal. A gente aqui, entre aspas, a gente tem que levantar aí as mãos para o céu porque a gente caiu 0,14. Agora, o fluxo é estrangeiro, não é? E o estrangeiro, ele negocia Brasil, negocia também o resto do mundo. E olha o que eles fizeram aqui, pessoal. 939 milhões de ponta vendedora. Mais uma semana de ponta vendedora por parte deles no nosso mercado. No Ibovespa Futuro, 250 milhões de ponta vendedora. E para a moeda americana, 57 milhões de ponta compradora já nesse contrato U do dólar. E o dólar tendo aí uma semana desse contrato novo, com ambiente de valorização de quase 3%, e o dólar comercial fechando a semana aí a 3,89. Lembrando que no vídeo da semana passada a gente comentou que eles tinham parado aquela sequência de ambiente vendedor, e na semana passada eles fecharam, se não me engano, um pouco mais de 10 milhões de ponta compradora para a moeda americana. Mas antes, eu queria demonstrar para vocês por quê. Porque a gente fechou aí o mês de julho. Pessoal, e nesse mês de julho, eu vou demonstrar aqui para vocês que os principais mercados pelo mundo, a gente teve aqui uma evolução positiva das bolsas americanas, ambiente predominantemente baixista para as bolsas europeias, exceção aí da bolsa londrina, e também exceção para bolsas asiáticas, da bolsa do Japão, a bolsa Nikkei. Agora, dá uma olhada que nesses 2 dias de agosto, o nosso mercado ambiente de valorização, só que os mercados internacionais, ambiente de desvalorização mais intensa, conforme a gente percebeu aqui. E a moeda americana já nesses 2 dias, para o mês de agosto, com uma alta de 1,97. Muito atento em relação a esse comportamento, lembrando que ainda o nosso mercado, nesse mês, a gente está sendo aí, pessoal, o 3º melhor benchmark entre os principais mercados que a gente avalia. A gente está perdendo para a Bolsa Eletrônica Nasdaq e também pelo S&P 500, com as 500 maiores empresas do mercado americano. Então, a gente segue muito atento em relação a esse ambiente corretivo pelo mundo. A gente vai verificar aqui, pessoal, o nosso resumo dos principais ativos aqui que fazem parte do nosso mercado, que concentram-se no nosso índice Bovespa. Para quem é novo no conteúdo do vídeo, para quem é novo no mercado financeiro, o índice Bovespa nada mais é que um pacote de empresas que fazem parte desse índice. Para que seja negociada nesse índice, a empresa precisa de ter uma liquidez interessante e também um valor de mercado acoplado a essa liquidez. A gente verificar, via varejo, pessoal, o ativo que teve a melhor performance em julho, 52% de valorização.
E há quantas semanas a gente está falando aqui no conteúdo do canal sobre Via Varejo, pressão compradora que eles estão tendo no ativo para o nosso mercado. Na outra ponta, a gente teve aqui as ações de Gerdau que caíram 9,5% no mês. E a gente está percebendo aqui que os ativos de maior peso, se a gente verificar aqui, as ações de Ambev foram as únicas que salvaram e que fechou aqui com o ambiente de valorização dos ativos de maior peso dentro do nosso mercado. 12,52% de valorização. E das blue chips aí, de primeiríssima linha, é o ativo que está com a maior valorização anual, quase 31%. Se a gente verificar, Vale fechou no vermelho, Itaú fechou no vermelho, Petrobras, tanto a ON quanto a PN caindo mais, as ações do Banco Bradesco, 8%, e as ações do Banco do Brasil, quase 9%. E se a gente verificar, as ações de Ambev é o ativo que mais tem aqui uma valorização no ano de 2019. E vocês que acompanham o conteúdo do canal, a gente já está falando aí já há diversas semanas. Dá uma maratona, faça aí a sua parte para que você veja as pressões que eles fazem nos nossos ativos. E Ambev não é diferente. E se a gente verificar aqui, pessoal, o ativo que está mais se desvalorizando no ano no nosso mercado para o índice Bovespa são as ações de Braskem. 28% de desvalorização. E eles têm ponta vendedora Futebol Clube no ativo, ajudando a empurrar esse movimento. E o ativo que mais sobe no índice Bovespa são as ações de JBS no ano, se valorizando 114%. Olha a quantidade de semanas que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Pessoal, olha a pressão compradora que eles têm em relação ao ativo no nosso mercado. Lembrando mais uma vez que aqui no conteúdo do canal, esse relatório, pessoal, ele é meramente informativo. Agora, te dá subsídio para que você tome uma decisão própria, com embasamento coerente, para você atuar no mercado financeiro sem nunca esquecer o gerenciamento de risco em relação às suas atitudes dentro do mercado. Agora, se a gente verificar em relação à projeção de lucros por parte aí das corretoras estrangeiras, projeção de lucro por parte deles, 294 milhões nos ativos do Ibovespa. A gente viu lá que o ativo que mais se valorizou, Via Varejo. Olha a barrinha amarela acima do zero, ponta compradora. Segundo ativo que mais se valorizou no nosso mercado, as ações da Gol, pessoal. Olha aqui, olha as ações da Gol, ponta compradora por parte deles, com o ativo se valorizando. O terceiro ativo, Magazine Luiza. Olha aqui, inclusive o ativo com o quarto maior volume comprador do mês de julho. E Magazine Luiza aí com uma alta expressiva. E é isso que a gente está sempre demonstrando para vocês aqui no conteúdo do canal, porque a gente acha que essa informação é de suma importância para que vocês entendam as pressões que eles fazem em relação aos nossos ativos. 29ª semana consecutiva. Aí você fala, pô Renato, mas também é uma projeção de lucro muito pífia. Concordo. 467 mil reais. Mas olha a sequência, né, pessoal? Diante daquele comportamento que a gente falou com vocês aí, de muitas semanas de ponta positiva por parte deles, com uma taxa de acerto de 77. Agora, se a gente verificar, lá dos ativos que fazem parte do nosso Ibovespa, olha que interessante, a gente consegue verificar o grau de eficiência por parte deles. A gente teve no Ibovespa a sexta melhor performance. Se a gente verificar índice financeiro, pessoal, eles tiveram a melhor performance. E o Ibovespa caiu só 0,14, o índice financeiro caiu 2,30. E olha o índice de materiais básicos, caiu quanto? 3,10. E é o que a gente está comentando aqui, já nos últimos vídeos do conteúdo do canal com vocês aqui. A gente vai também refletir novamente, após a gente demonstrar aqui para vocês, que para os ativos do Ibovespa, os 15 de ponta compradora subiram 1,54. E os 15 de ponta vendedora subiu também, só que subiu bem menos, 0,59. Mesmo tendo uma montanha de ponta vendedora, eles conseguiram ainda sair com uma leve projeção de lucro. A gente nem comenta, pessoal, com vocês, que é o seguinte: quem que foi o carro-chefe de vendas por parte deles aí no vídeo da semana passada? Olha aqui, pessoal, a gente tem aqui novamente também as ações de Vale com ponta vendedora. As ações do Banco Bradesco, que tinha sido o carro-chefe na semana passada, eles venderam quase R$500 bilhão. Se você colocar R$500 bilhão com 5%, só aqui, fora a movimentação vendedora dessa semana, eles lucraram R$25 milhões de ponta vendedora para as ações de Bradesco. Lembrando que eles fizeram uma movimentação de valorização no setor bancário e agora estão colocando um belíssimo lucro no bolso também. Ou seja,
Na ponta vendedora a gente teve aqui como carro-chefe as ações de Vale, e a gente já está falando de Vale já há várias semanas com vocês aqui no conteúdo do canal, e a gente teve como destaque de ponta vendedora as ações do Banco Bradesco, exatamente o ativo que eles tinham mais vendido na semana passada. E lembra que a gente comentou, pessoal, o que eles estão mais vendendo? As ações de peso, era Petrobras ordinária, as ações de Vale, as ações do Banco do Brasil, as ações do Itaú, justamente ativos de peso. E o que aconteceu exatamente aqui, ativos de peso, que eles continuam ponta vendedora dentro do nosso mercado. Agora, na ponta compradora, pessoal, o carro-chefe foi exatamente as ações preferenciais de Petrobras. E olha que interessante, as ações preferenciais de Petrobras tiveram inclusive uma ponta compradora por parte deles exatamente no pregão de quinta-feira, uma ponta compradora muito pujante. Até então eles estavam numa ponta vendedora durante a semana. Ou seja, e a gente teve no final do pregão de quinta-feira a divulgação do balanço da companhia. Por isso que eu comento com vocês, pessoal, quando a notícia vem a público, infelizmente, é notícia velha. E isso eles têm uma expertise muito intensa dentro do nosso mercado. E como destaque a gente teve aqui, novamente as ações do Via Varejo, pessoal. Ponta compradora Futebol Clube aqui, o ativo subindo quase 12% dentro do nosso mercado. E se a gente vê aquela discriminação onde que a gente comenta sempre com vocês que a gente divide o nosso Ibovespa em 8 grandes grupos, olha o que aconteceu no setor de varejo. A maioria dos ativos com ambiente de valorização muito intensa. Alguns deles eles estão aproveitando para colocar o quê? Lucro no bolso. O caso de Magazine Luiza. Olha que interessante, pessoal, que no setor de materiais básicos, olha a ponta vendedora por parte deles. Olha no setor financeiro, olha a ponta vendedora que eles tiveram no nosso setor bancário. Olha o destaque aqui que a gente teve na semana, pessoal. As ações de Cielo. Para quem acompanha o conteúdo do canal, faça uma maratona nos vídeos. Se eu não me engano, um vídeo de 3 semanas atrás, eu falei sobre Cielo no conteúdo do canal. Então, vá lá, dá uma olhada, faça a sua parte para que você entenda essas movimentações que eles têm dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor de serviços públicos, o que a gente está sempre comentando com vocês no conteúdo do canal, pessoal? Eles têm muita predileção em relação às ações da Eletrobras, mais na Elet 6 do que na Elet 3. Apesar que a Elet 3 subiu mais nessa semana, mas a Elet 6 subiu praticamente 10%, pessoal. E eles atuando aonde? Numa ponta compradora. Lá no nosso setor industrial, olha o que aconteceu com a Gol nessa semana, o ativo que mais se valorizou. E no vídeo da semana passada a gente viu que tinha sido o ativo que tinha mais se valorizado e eles mais comprado na semana passada. Pessoal, é muito importante vocês ficarem atentos nessas movimentações. No setor de saúde, hipermarcas, ponta compradora e o ativo subindo. E nas ações da Raia Drogasil, eles estão aproveitando para colocar o quê? Lucro no bolso. Eles têm um volume comprador muito intenso no ativo e eles estão aproveitando agora essa alta específica para poder também colocar o quê? Lucro no bolso. Nessa semana, no setor de telecomunicações, eles andaram mais uma ponta compradora para as ações de TIM, que tiveram uma valorização maior. E, como na semana passada estavam com uma ponta vendedora Futebol Clube nas ações de Vivo, inclusive Vivo caiu mais, nessa semana Vivo subiu menos do que TIM. Por quê? Porque eles começaram a sentar mamona na ponta vendedora de Vivo dentro do nosso mercado, segurando o ativo como se fosse uma âncora em relação à movimentação dos preços. Então, comentando com vocês aqui, dentro daquele nosso ambiente dos setores, e olha que interessante esse gráfico que a gente tem para demonstrar para vocês, que a gente faz semana após semana. Nosso mercado vendo aí com 4 semanas corretivas. E onde que a gente está tendo a pressão de correção dentro do nosso mercado? Exatamente onde tem maior peso. Essa linha pontilhada aqui são os ativos do Ibovespa. Olha aqui, pessoal, ponta vendedora. Se a gente verificar aqui, essa linha verde, índice de carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale, ponta vendedora. Essa linha vermelha, índice financeiro, ponta vendedora. Índice de materiais básicos, ponta vendedora. O nosso setor de consumo, o setor que eles estão mais comprando no nosso mercado em 2019, ainda está ascendente, mas mesmo assim nessa semana aproveitaram alguma coisa também para colocar lucro no bolso, bem de leve, mas ainda aproveitaram para colocar lucro no bolso. Setor industrial ainda ascendente, mas aproveitaram nessa semana para colocar lucro no bolso. Olha aqui, pessoal, essa linha aqui, azul um pouco mais claro, exatamente o setor imobiliário. Eles começaram a retomar o quê?
uma ponta compradora por parte aí das corretoras estrangeiras. É claro que o volume que eles fazem no setor imobiliário não é tão pujante, mas se vocês perceberem, durante o ano de 2019, a maior parte do tempo eles tiveram o quê? Numa ponta compradora no setor imobiliário dentro do nosso mercado. E por que a gente comenta isso? Porque a gente está comentando com vocês, semana após semana, a evolução também da variação percentual dos índices setoriais. E olha que interessante, nessa semana, qual que foi o setor que mais subiu, pessoal? Setor imobiliário, 5% de valorização, seguido pelo nosso setor de consumo, que está lá, que a gente viu, que é o setor que eles mais compram em 2019, com uma valorização anual de 36%. Olha aqui embaixo, pessoal, o ativo que tem aqui, o setor que teve a maior desvalorização, materiais básicos. A gente viu lá, a linha amarela, Venda Futebol Clube, caindo 3,10, setor financeiro caindo 2,30, carbono eficiente caindo 0,88. Vou fazer até uma analogia com vocês aqui agora. A gente não teve uma perspectiva de queda de juros? E o que geralmente movimenta a queda de juros, pessoal? Financiamento imobiliário, consumo. E foram os setores que mais se aproveitaram dessa movimentação. E em relação aos ativos de peso, conforme a gente está vendo aí, em relação aos setores de peso, eles estão fazendo o quê? Sentando a mamona na venda, ou seja, está amarrando o nosso índice pelos ativos de peso e soltando a mamona na compra para os setores que estão ligados em relação à nossa economia interna. Então, a gente está sempre comentando com vocês aqui e lembrando que o fechamento de julho, pessoal, qual que foi o índice que mais se valorizou em julho? Índice de consumo, 9,38%, seguido pelo setor imobiliário. Lembrando que, olha lá, setor de materiais básicos, pessoal, 4,33% de desvalorização no mês de julho no nosso mercado. A gente vendo exatamente isso com vocês aqui no conteúdo do canal, a evolução semana após semana dentro desses setores para o nosso mercado. Por isso que eu discordo quando vê uma pessoa aqui no conteúdo do canal e fala: poxa, Renato, mas você está postando uma informação depois que ocorre na semana. Eu falo: poxa, será que não é interessante você ver os vídeos anteriores para que você já veja onde tem as pressões? Porque a gente está falando aqui semana após semana. Uma informação que o sistema não fornece a vocês e a gente tem um prazer enorme de pegar essa informação e demonstrar para vocês aqui no conteúdo do canal. Bom, eu vou comentar com vocês aqui em relação ao mercado futuro. Olha que interessante, pessoal. Olha o movimento por parte aí das corretoras estrangeiras em relação ao nosso índice futuro. A gente viu lá, semana vendedora, pouco mais de 200 milhões. Então, eles começaram com ponta vendedora no pregão de segunda, terça e quarta. Quinta e sexta, eles resolveram recomprar alguma coisa. E o que aconteceu no nosso mercado? Quinta e sexta, pessoal. Quinta, a gente estancou a movimentação de desvalorização. E no pregão de hoje, inclusive quinta, que eles fizeram uma compra mais expressiva, né? Uma recompra, né? Aproveitando, colocando um baita lucro no bolso. O movimento mais intenso foi no pregão de quinta-feira, que a gente ficou praticamente de lado. E hoje, quando o mercado teve uma alta mais intensa, eles fizeram uma recompra também, continuaram no movimento positivo, pouco mais de 90 milhões, e ajudou na movimentação de alta desse repique na movimentação do nosso mercado. Em relação ao dólar futuro, olha que interessante. A gente começou já a liquidez desse contrato U no pregão de quarta-feira. Olha o que eles fizeram, pessoal. Ponta compradora quarta, ponta compradora quinta, ponta compradora aí no pregão de sexta-feira. Lembrando que o contrato Q que se encerrou, pessoal, eles venderam a rodo. E no final do contrato, a gente tinha até comentado com vocês no conteúdo do vídeo da semana passada, que a gente tinha comentado. Pessoal, estancaram ponta vendedora. Ou seja, e o dólar que chegou a bater lá o patamar de 3,72 terminou com o patamar de 3,76. Só que a gente tem que lembrar que veio lá de 3,83 em relação ao início lá do contrato. Então, essa movimentação vendedora que a gente viu no dólar não está ocorrendo para esse contrato U, que eles estão sentando a mamona na compra e uma valorização do dólar bem expressiva. Lembrando que para o contrato Q, pessoal, eles tiveram uma projeção de lucro em relação ao preço médio deles de 30 milhões de reais. Por isso que a gente comenta com vocês aqui no conteúdo do canal. É uma informação de muita valia para que vocês vejam as pressões que eles estão fazendo em relação aos nossos ativos, seja no mercado à vista, seja nos setores e também no mercado futuro. Para a gente fechar esse vídeo com vocês, eu vou informar aqui exatamente aquele nosso resumo do mercado à vista, que a gente encerrou aí o mês de julho. Dá uma olhada nessa barrinha verde, conforme a gente viu lá no início do vídeo, com o investidor estrangeiro saindo a rodo, né? Principalmente aí dos ativos de peso, lembrando que as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado tá aí
com muita aptidão em alguns setores domésticos dentro do nosso mercado, mas olha essa barra verde, pessoal. Maior volume vendedor do ano de 2019. Maior volume mensal vendedor por parte aí do fluxo estrangeiro. Lembrando que o investidor pessoa física, quando a bolsa subiu, estava saindo, e agora que quando a bolsa caiu, está com uma ponta compradora. Isso a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. O mercado está sendo sustentado por quem, pessoal? Investidor institucional nacional. Investidor pessoa física também agora numa ponta compradora, e o investidor estrangeiro ponta vendedora Futebol Clube. A gente precisa ficar muito atento, e agora a gente vai comentar. Fluxo oficial estrangeiro, o que está fazendo, pessoal? Ponta vendedora Futebol Clube, né? Estão saindo aqui no nosso mercado. Lembrando que a gente também, diante desse movimento de saída do fluxo estrangeiro, a gente chegou a bater lá de base de fechamento 85.800, e a gente está aqui 3.000 pontos abaixo, fechamento de hoje 102.600. Agora, o interessante que a gente quer também, que vocês prestem atenção, que eu estou muito ligado nisso, pessoal, é exatamente no comparativo do fluxo oficial estrangeiro e também do fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Renato, por que você comenta isso? Porque sempre o fluxo oficial estrangeiro é aquele fluxo mais assustado, porque também é operado por estrangeiro que opera por corretora nacional. Eu já comentei com vocês no conteúdo do canal. E quando a gente vê uma movimentação de compra, é mais intenso, de venda é mais intenso. Então, o fluxo assustado do investidor estrangeiro, que engloba no fluxo oficial o investidor estrangeiro que opera por corretora estrangeira e também por corretora nacional, já está aqui, já perdeu até esse fundo. Agora, o investidor que opera pela corretora estrangeira, olha que interessante, também está numa ponta vendedora ajudando essa movimentação de baixa, assim como eles estavam numa movimentação de alta, ajudando na movimentação de alta. Só que a gente vai seguir muito atento com vocês aqui no conteúdo do canal em relação a esse fundo que eles fizeram lá quando o mercado estava na região dos 90.000 pontos, que eles começaram a comprar e retomaram a movimentação de alta no mercado depois de uma movimentação vendedora. Então, a gente acha aqui no conteúdo do canal que é muito mais fidedigno a gente também poder acompanhar o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, que tira essa parte assustada do investidor estrangeiro que opera pela corretora nacional. Nada contra as nossas corretoras nacionais, só que o investidor estrangeiro que opera por uma corretora nacional, essa corretora nacional talvez ela tenha sede em 1, 2, 3 países no mundo. Uma corretora estrangeira que está aqui no Brasil, ela tem sede em todo o buraco do mundo, pessoal. Eles têm uma expertise que eles englobam o mundo inteiro. Aperta o botão, vende um país, aperta um botão, compra outro, sempre em busca das melhores oportunidades. Vamos seguir muito atento em relação a esse comportamento das corretoras estrangeiras e nesse fundo que eles fizeram aqui no nosso mercado, lá na região dos 90.000 pontos. Por isso, a gente, mais uma vez, pessoal, agradece a vocês o prestígio que vocês têm em relação ao nosso conteúdo. Essa semana, a gente teve um acréscimo de mais de 130 pessoas inscreveram-se no nosso canal. A gente estava com 8.300 e pouco, se eu não me engano, e a gente passou aqui quase 8.450, 8.449 inscritos. Para você que é novo no conteúdo, eu te desejo, seja muito bem-vindo. Faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você fique craque. Onde está ocorrendo as pressões, anote, esforce, pessoal. Mercado financeiro, assim como na vida, precisa de esforço. Por isso que eu sempre brinco com vocês com relação a pessoas que têm uma mente parasita. Ou seja, aprenda a fazer. Seja esforçado que você vai colher os frutos do seu aprendizado, do seu estudo, porque o mercado financeiro ele exige de você exatamente conhecimento, e é isso que a gente, dentro do conteúdo do canal, tenta passar para você em relação ao comportamento do investidor estrangeiro, em relação também à movimentação das corretoras estrangeiras que operam dentro do nosso mercado. Eu também fiquei muito feliz em relação à nossa meta de likes. Para quem é novo no conteúdo do canal, a gente tem uma meta de 500 likes por vídeo, para justamente ajudar ao próprio YouTube melhorar o ranking do nosso vídeo e distribuí-lo para mais pessoas. Então a gente bateu aqui 522 likes. Se vocês perceberem, a gente aumentou inclusive o número de visualizações em relação ao vídeo anterior, que a gente não tinha batido a nossa meta. Olha que interessante vocês deixarem o like. Inclusive, se você não gostar, a gente não tem preconceito nenhum.
você pode deixar o seu dislike, pode inclusive deixar aí nos seus comentários a sua dúvida em relação ao mercado financeiro. Eu sempre respondo de um a um, porque é muito interessante a gente ter essa interação produtiva para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Então, mais uma vez eu agradeço a vocês o carinho, a audiência que vocês têm aqui no nosso conteúdo. Desejo a vocês aqui uma excelente semana, pessoal. Na semana que vem, segunda semana de agosto, já com todo o mercado aí, já a pleno vapor, inclusive já com volta também do mercado americano. Lembrando que a gente teve julho, férias do mercado americano, e vocês perceberam no início do vídeo que foi o segundo maior volume negociado pelo investidor estrangeiro dentro do nosso mercado, ou seja, demonstrando mais uma vez que nem as férias no hemisfério norte foram capazes de reduzir o volume de negociação por parte do fluxo estrangeiro em relação ao nosso mercado. Se você ainda não deu like no conteúdo do vídeo, eu convido você para dar o seu like, para se inscrever no conteúdo do canal e ativar aí o sino de notificação, espalhando essa informação para as pessoas que vocês conheçam, que não tem um espírito parasita, que gosta de estudar e aprender o conteúdo que a gente publica para vocês aqui semanalmente. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!